coração um desses textos que são conhecidos como um texto muito difícil das Escrituras. Muito difícil. E acho que não é demais da minha parte imaginar que para algumas pessoas esse texto talvez nem devesse estar nas Escrituras Sagradas. Eu explico por que ele é difícil. É difícil porque é uma oração muito pesada. É uma oração muito doída. Diferentemente de grandes outras orações que temos nas Escrituras, essa oração não termina com uma palavra de esperança. Não. Esse texto que nós vamos ver, ele se encontra no livro dos Salmos. E o livro dos Salmos tem nos abençoado. Não é raro encontrar nos Salmos em que o salmista abre o coração a respeito de um grande dilema, uma grande dor, um profundo sofrimento. Mas normalmente, até o final do salmo, o salmista enche o coração de esperança. Ou ele começa a perceber Deus agindo na história, ou ele começa a perceber Deus agindo no seu coração, ou ele se enche de expectativas daquilo que Deus já vai fazer no futuro. Mas nesse salmo que nós vamos ver, não. Na verdade, esse salmo que nós vamos ler, a última palavra dele é trevas. Trevas. Mas antes de ler, eu já vou dizer qual é o desejo. Eu quero dar uma lente hermenêutica para os irmãos. Óculos que nós precisamos colocar todas as vezes que vamos ler as Escrituras. É a lente que está em Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. São com essas lentes eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 88. Não tem nada a ver com o WhatsApp que o pastor recebeu em agosto, tem 88 dias. Salmo 88. Abra lá. Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira na morte. Eu sou contado com os que baixam a cova. Eu sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos sobre mim. Pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos, e fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor. Eu te levanto as minhas mãos. Mostrará Tu prodígios aos mortos? Ou aos finados, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? E a tua fidelidade nos abismos?
Acaso, Senhor, nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça lá na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, eu clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que me rejeitas, Senhor? A minha alma, porque ocultas de mim o teu rosto. Eu ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, e de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Ponto final. Uau! Uau! Salta aos olhos. Um salmo de expressões fortes. Um salmo de dor na alma. E esse salmo consegue, em uma única pessoa, unir aquilo que faz com que nós entremos naquilo que eu vou chamar de a dupla escuridão. Percebe que ele repete a expressão trevas, escuridão, noite tenebrosa várias vezes, mas é uma dupla escuridão. É uma dupla escuridão porque ele descreve angústias, tristezas, em razão de circunstâncias externas. Ele diz que todos os seus amigos o abandonaram. Ele diz que vive em solidão. Ele diz que a alma dele, ou o seu corpo, tem uma expectativa de morte. É o que ele diz. Aquilo que nós traduziríamos por bronca pesada. Mas tem uma segunda. É que ele clama ao Senhor, é que ele ora ao Senhor, é que ele busca o Senhor, mas ele não escuta o Senhor. Ele não percebe mais com a alma e com o coração esse Deus que ele clama. E parece que internamente ele também adentra um período de escuridão. E a gente não precisa ir muito longe. Se nós abríssemos aqui, é bem provável que alguém levantaria a mão para dizer: eu sei o que é isso. Quando tudo vai de mal a pior lá fora, e quando aqui dentro eu me sinto rejeitado. Eu me sinto como sendo alvo de toda a ocultação de Deus, de toda a ira do Senhor. E essa dupla escuridão faz com que eu diga que o texto é muito difícil. Mas se a nossa lente de Romanos 15:4 é olhar para as Escrituras na expectativa de que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu quero olhar para esse texto, eu quero olhar dentro da sua estrutura sistemática das Escrituras e perguntar: cadê a esperança? E por mais que pareça esquisito, essa introdução que acabo de fazer sobre talvez a constatação mais visível do texto é o primeiro ponto de esperança. Eu não entendi, Roberto. Eu vou lhe dizer de modo mais claro. A palavra de Deus nunca escondeu de nós que o sofrimento é inevitável. Nunca escondeu.
nunca escondeu. É muito forte. Veja, vivemos um período em que é possível que muitas pessoas estejam dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas são ingênuas. Elas acham que o evangelho é como uma vara de condão para resolver todos os seus problemas terrenos. E a Bíblia não diz isso. Quando você verifica Paulo e Barnabé voltando depois da sua primeira viagem missionária, Listra, Icônio, Derbe, diz que quando eles terminam, eles voltam, passando por todas as igrejas que nasceram, e lá em Atos, no capítulo 14, é dito que eles exortam aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, ensinando-os de que por intermédio de muitas provações vos importa entrar no reino de Deus. Nunca fomos enganados. Essa escola, o sofrimento é inevitável. E vou ser honesto com os irmãos, quando nós sabemos o que nos espera, isso é bom. Nós seres humanos somos assim, vivemos muito de expectativas e frustrações, não é verdade? Se alguém diz que uma coisa é muito boa, é maravilhosa, é a melhor coisa que você já viu, é linda, e de repente a pessoa então te mostra, aí você fala, rapaz, é legal, mas nem é tanto assim. Mas se a pessoa diz, rapaz, estou com um negócio aqui, nem é tão bonito, é mais ou menos, eu até gosto, mas é simplesinho, deixa eu te mostrar, e ele te mostra e você fala, nossa, mas é lindo, não é assim que vivemos? Certa feita eu fui convidado por uns irmãos aqui da igreja, falaram, Roberto, vamos fazer uma caminhada? Eu falei, vamos. Como é caminhada? A gente vai caminhando, vai conversando, um negócio espiritual de Deus. Eu falei, claro. Aí eu olhei para o tipo dos colegas, pastor Sávio, André, presbítero Adilton. Eu falei, eu sou jovem. Eu falei, bora. E eles ainda falaram, a gente pega na tua casa. Eu falei, vamos. Eu falei, isso aqui vai ser quase que o Monte da Transfiguração, negócio maravilhoso. Aí a gente foi caminhar. Queridos, eu achava que caminhada era sair com os irmãos, conversar e voltar para casa. Não é não, queridos. Eles saíram daqui, aí nós fomos andando até o Marco Zero, e eu fiquei feliz, eu falei, vou pôr no meu currículo, fui andando até o Marco Zero, chegou lá, eles falaram, não, vamos atravessar o Cais de Estelita, então vamos, chega lá, não vamos atravessar a ponte, não vamos até o Pina, não vamos atravessar toda a Boa Viagem, nós fomos a Jaboatão, andando. Quando foi no meio do caminho, eles estão aqui, queridos, quando foi no meio do caminho de Boa Viagem, eu falando, eu não aguentava mais, eu parei e falei assim, com muita educação, vocês podem ir, mas aqui dentro, eu falava, eu não quero mais ser amigo desses caras, eu vou sair da igreja, estou falando sério, eu não sabia o que era aquilo. Queridos, chega em Jaboatão, eu estava já tremendo, quando eu sentei num posto lá de gasolina, estou sendo honesto com os irmãos, eles depois pediram para eu levantar, eu não conseguia levantar, não conseguia, eu não sabia que eles iam fazer isso comigo, não sabia. Mas o tempo rodou, passou pouco tempo, não sei nem se deu um mês, os meus muito amigos disseram, vamos fazer uma caminhada? Queridos, eu comecei semanas antes, esteira, treinamento, banana, aminoácido, não, comecei naquela semana, dormi cedo todos os dias, no dia, até o Camelback, vocês não sabem o que é isso? É uma bolsa de água que você leva nas costas para ir tomando. E aí nós saímos daqui, saímos embora aqui, rumo norte, atravessamos a 17 de agosto, entramos para o Urapipucos, fomos embora, atravessamos BR-101, passamos, sabe o zoológico? Passamos o zoológico, sabe a Universidade Federal Rural? Passamos, fomos embora para aquele negócio. Quando o Judas perdeu a bota, é lá, nós encontramos, estava lá, e eu andando com eles, queridos. E quando chegou lá eu falei, vamos voltar andando, e voltamos andando. Mas eu sabia o que esperava. E você se prepara. E esse é o primeiro ponto. Prestem atenção, queridos. A escuridão, trevas, circunstâncias adversas lá fora e aqui dentro. Batem na porta da nossa casa, queridos. E podem durar muito tempo. Não sei se você percebe,
Versículo 15 ele diz: eu ando aflito e tenho essa sensação prestes a expirar desde moço. Não estamos isentos. E a escuridão pode bater na nossa porta. Ela pode ser dupla. E ela pode durar muito tempo. Nós precisamos ter o coração preparado. Mas há um segundo ponto muito interessante. Eu não quis ser blasfemo ao dizer que alguns poderiam olhar para esse salmo e dizer: rapaz, se eu fosse Deus, eu não deixava esse salmo na Bíblia não, porque pega mal demais. O cara está arrasado com Deus, ele usa expressões fortíssimas, ele está destemperado, ele perdeu o controle emocional. Eu não sei se você percebe, mas ele põe a culpa em Deus por tudo. Ele diz que é Deus que o desamparou, é Deus que o fez viver em solidão, é Deus que derramou sobre ele todas as iras. Ele diz que todas as ondas e vagas de Deus recaem sobre ele. Ele diz, queridos, que desde moço ele está sem a misericórdia, sem o cuidado de Deus. Ele aponta artilharia pesada contra Deus. E quer saber o que ele faz? Ele dá uma enquadrada em Deus. Ué. Ele diz assim: ô Senhor, ali a partir do versículo 10, e você vai mostrar prodígios para os mortos? E são os finados que vão te levantar para te louvar? E tem bondade do Senhor lá na sepultura? E tem fidelidade do Senhor nos abismos? É como se o salmista estivesse dizendo assim: o Senhor está fazendo tudo errado. Eu quero louvar o Senhor, eu quero te servir mais, eu quero proclamar o Evangelho, eu quero falar do teu louvor, eu quero falar da tua criação, da tua maravilha, e o Senhor não deixa, porque o Senhor não me soergue, o Senhor não me abençoa, o Senhor não responde minhas orações. Eu tenho feito tudo certo, mas o Senhor não me escuta, o Senhor me rejeita. Na verdade, o Senhor me marcou como inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor: se eu ficar do jeito que eu estou, quem perde é o senhor. Não louvo, não oro, não vou na igreja, o povo vai ver, está tudo errado. Roberto, eu não estou entendendo como é que você está olhando para isso e querendo extrair um ponto aí de esperança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu anotei aqui um comentarista bíblico chamado Derek Kidner. Ele tem um comentário no livro dos Salmos, da editora Vida Nova, e ele diz assim: a simples presença dessa oração na Bíblia é um testemunho vivo de que Deus nos entende. Ele sabe o que os homens falam quando estão desesperados. Deus tinha tudo para arrancar essa página das Escrituras, mas Ele deixa aí, como quem revela que Ele te conhece e me conhece. Sabe quando nós enfrentamos essas situações de dupla escuridão, onde lá no fundo do nosso coração nós dizemos que Deus errou, que Deus fez errado, Ele não interveio no momento certo, Ele não respondeu minhas orações legítimas. Sabe quando a gente inclusive culpa Deus, quando a gente se rebela contra Deus, ou quando a gente lá no fundo diz: é capaz que Deus nem existe. Deus, na sua majestade e na sua graça, Ele diz: eu me identifico com gente assim, porque eu continuo sendo Deus. Porque não sei se vocês percebem, o início diz que o Senhor, Ele é o Senhor da salvação dele. Deus é o Deus da salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos, vejam, isso é libertador. Quando você, talvez no seu destempero, quem sabe no seu equívoco de linguagem, quem sabe na sua incompreensão, você se destempera contra o próprio Deus. Deus aqui está dizendo: eu sei a sua estrutura,
mas eu é que salvo. Você continua sendo meu, porque Deus, querido, Ele é nosso Deus, é pela graça e pela misericórdia dEle, não é porque nós nos garantimos. O salmista não se garante, mas ele continua sendo de Deus. A gente consegue, num texto como esse, aprender sobre a graça de Deus, porque ele deixa essa oração aqui, de alguém que coloca próprio Senhor no banco dos réus, e Deus coloca como quem está dizendo para a gente: eu sei como é tua dor, eu sei como é difícil para você não saber, eu sei como você fica descontrolado. Ou não é essa a expressão que ele usa? Eu estou desorientado, no versículo 15. Eu sei, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu sou o Deus da tua salvação. A graça de Deus, queridos, ela se manifesta em momentos onde nós cortaríamos da Bíblia, e Deus não, porque quem garante esse relacionamento com Ele é Ele, e é por graça. Louvado seja Deus. Mas tem um terceiro ponto que eu queria conversar com os irmãos. Há os momentos de trevas, os momentos de dupla escuridão. São os momentos onde nós podemos realmente amadurecer na fé. Ou não é, queridos? Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer como amadurecer no relacionamento com Deus. Satanás tem uma tese, queridos, e isso está revelado nas Escrituras com letras garrafais. A Bíblia diz que Satanás, certo dia, olha para Deus e diz: está vendo esses seus servos aí fiéis? Está vendo? Eles não te servem por você, eles te servem pelos interesses deles. É o que Satanás diz, é lá no primeiro capítulo de Jó, queridos. Essa tese é dele. Satanás diz que nós servimos a Deus porque Deus nos dá nossa casa, Deus abençoa nossa família, Deus abençoa nossa saúde, Deus então nos dá conforto, Deus então responde nossas orações. Então Satanás abre a boca desse tamanho para dizer para Deus: esse povo é egocêntrico. Eles perceberam que se te buscarem, eles podem ter vários benefícios, e é em razão dos benefícios egocêntricos que eles te servem. Nenhum deles te serve simplesmente por te amar ou por ser seu. E Satanás diz mais, ele diz: eu posso provar. Então Satanás faz exatamente isso. Ele entra na história de Jó, um homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás começa a provar para Deus essa relação interesseira e mercenária que os homens têm com Deus. Então, de maneira muito trágica, ele leva Jó à falência. Jó perde todos os seus bens. Leva Jó ao desespero de perder todos os filhos. Leva Jó ao desespero de ser acometido da ponta do dedão ao último fio de cabelo da cabeça por uma doença sinistra. Feridas purulentas que cheiram mal. A sua esposa se volta contra Jó. Os seus amigos se voltam contra Jó.
E Deus fica em silêncio. Mas o livro de Jó é Satanás usando essa tese para todos aqueles que dizem que servia a Deus. Ele diz para Deus: esse povo é um bando de interesseiro. E eu quero te contar uma coisa, queridos, porque é quando as circunstâncias lhe são roubadas, você leva uma rasteira da vida, é quando os temas mais preciosos do seu coração, que não são os relacionamentos, notadamente os familiares, lhe são roubados, tirados, destruídos. É quando amizades se voltam contra você, é quando Deus parece em silêncio, que surge uma oportunidade de uma conversa muito franca com Deus, onde Deus vai perguntar para o nosso coração: e então? Você entrou nessa relação comigo para me servir e me amar? Ou é para que eu te sirva e é para que eu te responda aos seus pedidos? A gente só tem condição de responder essa pergunta na falência. E a mesma coisa que ocorre com Jó, ocorre com o salmista. Porque conquanto sofrendo terríveis dores externas e internas, conquanto cheio de expressões que são difíceis, eles as apresentam para Deus. Esse salmista não está falando aos quatro cantos sobre a tragédia do relacionamento com Deus. Ele está bravo, ele não compreende, ele está mal, mas é com Deus. Ou não é uma oração que ele escreve? É para Deus que ele diz: o Senhor me rejeitou. É para Deus que ele diz: o Senhor derrama as suas iras todas em mim. É para Deus que ele diz: eu estou sozinho e abandonado, isso é culpa do Senhor. É para Deus que ele diz: desde moço eu não percebo o Senhor mais fazendo nada na minha história. É para Deus que ele diz que o único amigo que ele tem atualmente são as trevas. Mas é para Deus que ele diz. Amadurecimento na fé é quando, a despeito das tragédias mais atrozes que nos acometem lá fora, e a despeito da escuridão mais densa que invade aqui dentro, quando parece que Deus lhe rejeita ou não ouve as suas orações, é quando ao final você para e no auge desse desespero você reconhece: eu não tenho para quem ir, eu só tenho o meu Deus. E você continua com Ele. É só aqui, querido. Esse homem, no auge aqui dessa dor, ele está falando com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele, de um lado, entende a sua natureza, mas ele está te convocando a apresentar isso em oração nele. Eu estou com raiva, Senhor. Eu não estou entendendo. Parece que o Senhor não me escuta. Parece que só os outros vão bem. Mas você faz isso aos pés do Senhor, porque isso denota alguém maduro, como ao final Jó. É quando nada nos é respondido, quando parece que a escuridão é dupla, e quando é nesse momento que nós respondemos: nós não temos para quem ir, nós só temos o Senhor. Nesse momento, olhe bem para mim, que eu quero dizer em alto e bom tom: sabe o que está acontecendo? Você está derrotando Satanás. Satanás é derrotado quando, no meio da dupla escuridão, que ele disse para Deus que nós seríamos egocêntricos, mercenários, e que nós nos rebelaríamos contra Deus porque ele tirou o nosso emprego, rebelaríamos contra Deus porque faleceu o nosso ente querido, rebelaríamos contra Deus porque fomos à falência, rebelaríamos contra Deus porque nós estamos vivendo em solidão, porque nós somos egocêntricos, e se Deus não se tornar o nosso servo, então nós o abandonaremos. E quando tudo isso acontece e nós não abandonamos o Senhor, porque nós simplesmente nos relacionamos com Ele, porque Ele é Deus, porque nós não temos para onde ir, Satanás é derrotado. E ele não entende esse tipo de relação, porque Satanás só conhece a natureza perdida do homem. E querem saber, na natureza perdida do homem, Satanás está certo, porque tem muita gente que é isso mesmo, procura Deus egocentricamente, procura Deus para que Deus seja o seu servo,
Procura Deus e tem alegria se Deus responder suas orações. Procura Deus e está tudo bem se as circunstâncias externas e internas estão adequadas. E se de repente as coisas fogem do controle, e se de repente parece que não houve as orações, se rebelam contra Deus, e quando isso acontece, Satanás se levanta e diz: eu não falei. Mercenários, egocêntricos, só que ele não entende o que é uma natureza transformada. Quando nós somos do Senhor, somos como os discípulos, que Jesus olha para eles e fala: vocês também não querem ir embora? E eles dizem para Jesus: para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. As densas trevas são a grande oportunidade para nós respondermos ao nosso coração qual é o nível de maturidade que há no nosso relacionamento com Deus. Somos interesseiros, mercenários, ou nós somos filhos e não temos mais para onde ir? Só temos o Senhor. Precisamos responder essa pergunta. Mas caminhando aqui para o final, eu queria olhar para o texto e dizer mais um ponto. As grandes escuridões, a dupla escuridão, ela não é absoluta. Ela não é sem propósito. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz quem foi que escreveu esse salmo. Lá no título diz que é um dos salmos dos filhos de Corá. E diz para ser cantado que é um salmo didático de quem? De Emã. Não é Emã que está aí? Emã. E eu acho que eu e você concordamos que ao escrever esse salmo, ele tem plena convicção de que ele vive uma escuridão absoluta. Uma escuridão rejeitada, uma escuridão sofrível, uma escuridão onde ele se sente como que o inimigo de Deus, porque todas as iras de Deus ele sente como se estivessem sobre ele. Para ele, isso daqui não é nem o fundo do poço, ele cava mais e ele vai para baixo do fundo do poço. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem que é Emã? A Bíblia diz, lá no primeiro livro das Crônicas, lá no capítulo 6, sabe quem é Emã? Emã é o líder dos filhos de Corá. A Bíblia diz que então os descendentes de Levi, eles são colocados como aqueles que lidam com todo o templo. E especificamente em relação a Emã, é dito que ele é líder dos filhos de Corá, ou dos coraitas, porque ele é cantor e é poeta. E ele não sabe de algo que eu e você sabemos, que esse tipo de dor ou de dupla escuridão ele não sabia, mas isso fez com que ele, junto com aqueles que ele lidera, que são os filhos de Corá, fossem os responsáveis pelas poesias poéticas dos salmos, que ao longo de milhares de anos têm servido de grande alento, têm servido de grande conforto, têm servido de grande refrigério para tantos outros que enfrentam escuridão. Porque o salmo que o pastor leu aqui, que nós lemos no início, o Salmo 43, com o Salmo 42, até mais ou menos o 48 e 49, são salmos dessa turma. Eles dizem: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eles dizem: como a corça suspira pelas águas, a minha alma anela pelo Senhor. Ele não sabia que no auge da sua escuridão, Deus estava usando uma capacidade artística para ser inserta nas Escrituras, para servir durante milhares de anos. E Emã não sabia que milhares de anos depois, nós estaríamos reunidos aqui, enchendo o coração de esperança, por conta da forma como Deus usou a dupla escuridão de irmãos nossos para nos abençoar, para nos dar esperança. Ele não sabia, como você não sabe. Podemos passar uma vida inteira sem entender a razão daquela doença atroz, daquela perda inestimável, daquela traição absurda, daquele abuso impublicável. Podemos passar a vida inteira sem entender a razão daquela falência, sem entender. Podemos, mas nós podemos enfrentá-las na certeza de que no meio da escuridão Deus revela a sua graça. No meio da escuridão nós amadurecemos. No meio da escuridão muda o padrão do nosso relacionamento com Deus.
Nós terminamos momentos como esse, como Jó. Jó não tinha melhorado nada. Ele não tinha sarado da doença, ele não tinha recuperado seus bens, ele não tinha recuperado sua família, ele ainda tinha os amigos esquisitos, mas ele tem, no auge daquela escuridão, ele tem um vislumbre da glória de Deus. E é lá que ele diz: eu falava de coisas que eu não sabia, eu me arrependo no pó e na cinza, na verdade eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E nós podemos ler salmos como esse, como o Salmo 84, que foi exposto aqui na vigília, dos filhos de Corá. Emã está lá, e ele não sabia que ele seria transformado em alguém apto a pastorear o nosso coração na instrumentalidade do Espírito durante milhares de anos. Talvez você não saiba as razões, mas eu quero te dizer que toda essa escuridão, querido, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você não compreenda qual é o bem, você pode continuar com o Senhor, porque você não tem mais para onde ir. Mas alguém pode então objetar dizendo: Roberto, eu entendi então, no caso aí de Emã dos Coraitas, né? Eu consegui entender que agora Deus forjou esse povo para revelar como que no meio das dores, vejam, lembrei aqui, Salmo 46, quem nunca alentou a alma? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, é desse povo. Talvez você olhe e fale assim: tá, tudo bem, eu estou entendendo, mas só eu sei a dupla escuridão que eu tenho vivido. E eu quero olhar para você e eu quero dizer em alto e bom som: ela é aparente. Se você entendeu a única história das Escrituras, você vai ter que reconhecer que ela é aparente. E eu te explico por quê. Os aspectos do Salmo. É alguém que foi abandonado por todos os seus amigos. É alguém que se sente rejeitado pelo próprio Deus. É alguém que recebeu sobre si todas as iras de Deus. É alguém que no final foi tomado por densas trevas. Abandonado pelos amigos, rejeitado por Deus, recebeu a ira de Deus, experimentou as densas trevas. Você se lembra de alguém? Você se lembra de alguém que foi abandonado por todos os seus amigos? Você se lembra de alguém que chegou num determinado momento, então ele foi ali abandonado por Deus? Você se lembra de alguém que recebeu sobre si a ira de Deus? Você se lembra de alguém que foi tomado por densas trevas? Mateus 27 diz que da hora sexta à hora nona, as trevas tomaram conta de toda a terra. E o Senhor Jesus lá na cruz disse: Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor Jesus se tornou escárnio e foi abandonado por todos os amigos. No Getsêmani, ele olha para aquele cálice e diz: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, porque a ira de Deus sobre todos os pecados estavam sobre ele, queridos. E Jesus sim, de modo absoluto, enfrentou a verdadeira solidão. Ele sim, recebeu sobre si toda a ira de Deus. Ele sim, foi desamparado pelo próprio Deus, que o rejeita porque o pecado estava sobre ele, que foi derramada a ira de Deus ali naquela cruz. E as trevas foram o único amigo naquele momento onde o Senhor Jesus estava vivendo o inferno por nós.
E Jesus experimenta tudo isso de modo absoluto, para que nunca mais, nunca mais eu e você tenhamos que experimentar a escuridão absoluta, porque Ele a experimentou em nosso lugar. Jesus. Deixe-me falar com você que conhece o Senhor Jesus. Deixe-me falar com você que entendeu a mensagem da cruz. Quando você olhar para o seu sofrimento, para a sua escuridão externa, para a sua escuridão interna, eu quero que você se lembre disso. Quem experimentou a absoluta escuridão, quem viveu em solidão, abandonado por amigos, quem recebeu de fato a ira de Deus, quem recebeu toda a inimizade de Deus, quem recebeu todo o castigo de Deus, é a própria Escritura que nos diz: ao Senhor agradou moê-lo quando o fez enfermar, dando ele como oferta pelos pecados de muitos, mas com a anuência do justo, Ele justifica a muitos. Ele foi traspassado, Ele foi moído, Ele foi ferido, e o castigo que pode nos trazer a paz foi lançado sobre Ele, e foram nas pisaduras dEle que nós fomos sarados. A nossa escuridão é aparente. Quem viveu a escuridão absoluta foi o Senhor Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa sobre a natureza de Deus. Por que Deus faz isso? Por que Ele canalizou então as densas trevas lá na cruz? Por que Ele canalizou toda a sua ira lá na cruz? Por que então foi na cruz que o verdadeiro abandono e solidão foram experimentados? Por que é lá na cruz que o próprio Cristo se sente desamparado? Porque era isso que essa natureza egocêntrica, mercenária, cheia de si merecia. Cristo sofre aquilo para derrotar Satanás. E quem tem um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ele não corre do Senhor, e ele sabe que a sua escuridão, ainda que dupla, ela é aparente, porque Jesus, ao vencer a morte, ele responde às indagações retóricas do salmista, porque o salmista falou assim: e os finados vão se levantar para te louvar, é? E a resposta de Jesus é. Ou em outras palavras, não há luta, escuridão, externa ou interna, que não seja curada pela ressurreição, que não seja resolvida por Jesus, que não esteja sanada na eternidade. É por isso que ela é aparente, nunca é absoluta. Vai passar nessa era ou no porvir, vai passar porque você não está desamparado do Senhor. Na verdade, esse processo é um processo de amadurecimento. Na verdade, esse é um processo para você entender que nunca dependeu de você. É Deus quem salva, é Deus que sustenta. Na verdade, é para lhe mostrar que você acha que você é inimigo de Deus, mas você não entendeu. O Senhor pegou a inimizade que tinha com essa natureza egocêntrica, mercenária, decaída sua, e Ele a fez cair integralmente sobre Cristo, para que nunca mais ela recaísse em você. Você pode ficar leve, você pode ficar livre, porque eu não sei qual é o tipo de situação, e eu estou falando com quem é do Senhor. Eu não sei qual é o tipo de situação que você está vivenciando, mas não é o Senhor fazendo você pagar por nada, não é o Senhor sendo inimigo seu, porque Jesus, de uma vez por todas, resolveu toda a nossa condenação que deveria ser sobre nós, caiu sobre Ele. Nem a morte. Quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? É tribulação? É angústia? É perseguição? É fome? É nudez? É perigo? É espada? São anjos? Principados? São coisas do presente? São coisas do porvir? Nem poderes, nem alturas. Atenção, nada, nenhuma escuridão pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, que experimenta a última ou a absoluta escuridão, Ele não nos prometeu que nós não enfrentaríamos aflições. Ao contrário, muitas são as aflições do justo. No mundo tereis aflições. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse:
eu vou estar com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, para quem está em Cristo, não há condenação, não há solidão, não há rejeição, não há. Você pode não estar entendendo, mas você pode descansar, e você pode se deleitar, não é nem nas coisas que estão acontecendo, mas é no Senhor, é nele, na cruz, na graça. A escuridão pode bater na sua porta, querido, e ela pode durar muito. Mas os períodos de escuridão, eles servem como uma oportunidade para você entender a graça de Deus. Não é você que se garante, é Deus que te salvou. A escuridão, talvez a dupla escuridão, é uma grande oportunidade para você responder a grande pergunta: por que você se relaciona com Deus? E aqueles que são deles vão responder: é porque Ele é o deleite da minha alma. É o único lugar onde eu posso estar. É o meu porto seguro, ainda que eu sinta a tempestade. Não tem para onde ir. Satanás está derrotado. E você pode então deixar de viver nessa vida, achando que você é quem vive a escuridão plena. Não. Você vai olhar para Jesus. E você vai ver que a absoluta é nele, para que nunca mais recaísse sobre você. A eternidade nos foi garantida. A morte não tem mais vitória. Nenhum elemento exterior ou interior pode azedar o nosso relacionamento de plenitude com Deus. Corre para Ele, vamos nos deleitar nele, esperar nele. E a minha última palavra, talvez você está aqui e fala: eu não sei se eu sou de Jesus. Queria que você escutasse o Senhor Jesus dizendo: ei, você está sobrecarregado, você está cansado, vem para mim, aprenda mais de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Ei, você vai achar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso muda a nossa história, queridos. Vamos orar. Deus querido, queria te louvar por esse texto tão difícil. Um texto que talvez nos motivaria a rasgá-lo das Escrituras. Mas ao final, com a lente da própria palavra de Deus, nós podemos encher o coração de esperança e expectativa. Nos prepara para a vida, Pai. Nos prepara para as circunstâncias. Nos prepara até para as crises. Mas nos prepara em Ti. Nos prepare na dimensão da graça. Nos prepare como quem sabe que está num relacionamento simplesmente porque o Senhor é Deus, simplesmente porque nós Te amamos, simplesmente porque o Senhor abriu os nossos olhos, simplesmente porque não temos para onde ir. E quando tivermos aquele instinto, ou de falar mal do Senhor, de rebelarmos, de sairmos da igreja, de não lermos mais a Tua palavra, que a gente olhe para textos como esse e a gente se lembre: eu preciso ir lutar é com Deus, mas eu preciso estar na presença do Senhor, porque o Senhor nos revela o Evangelho. O Senhor revela a Tua palavra, o Senhor abre os olhos do nosso coração, o Senhor nos mostra a eternidade, o Senhor mostra que a morte não tem mais vitória sobre nós, o Senhor mostra que se o castigo final foi entregue em Jesus, jamais isso pode ser dado duplamente. O Senhor revela que Cristo viveu a absoluta escuridão e a dupla escuridão, para que jamais nós a vivêssemos de forma absoluta. Pai, abre os nossos olhos, para que em meio às circunstâncias mais adversas, o olhar da Tua eternidade, do Teu amor, da Tua misericórdia, e até mesmo das coisas que a gente não entende, que esse olhar mude o nosso coração, mude o nosso anseio, que a gente aprenda com os filhos de Corá, e que a gente não desperdice o nosso sofrimento, para fortalecer o nosso relacionamento contigo, e para abençoar os outros, como o Senhor fez com filhos de Corá para conosco. Faz em nós para com todos aqueles com os quais convivemos. E que o Teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus. Amém.